Fala turma, hoje eu vou apresentar para vocês uma API, a estrutura de uma API usando a linguagem de programação Go, e a gente vai utilizar um módulo de roteamento chamado Xi. Bom, eu pedi o Cloud para poder criar uma estrutura básica de uma API REST usando o Go e usando essa ferramenta de roteamento aqui chamada Xi. E ele me trouxe essa estrutura básica aqui, ele gerou essa estrutura aqui para mim. E a gente vai explorar um pouco dela aqui para entender um pouco como funciona o nosso servidor escrito em Go, essa estrutura mais fundamental. Bom, o arquivo principal seria o nosso entry point de fato, nossa aplicação seria esse main.go que fica dentro de CMD e dentro de API. A partir daqui a gente faz a nossa lógica de instanciar o nosso servidor. Mas antes eu quero mostrar para vocês uma coisa bem interessante da estruturação de uma API usando a linguagem de programação Go, que seria essa questão dos importes de módulos internos da nossa aplicação. O Go ele trabalha com importes com caminhos absolutos. Então a gente não pode passar um caminho relativo para ele de um módulo que a gente criou interno aqui do nosso projeto. Então, por convenção, a galera utiliza define como o nome do repositório esse módulo que referencia essa estrutura de pastas do nosso projeto. Então a gente coloca aqui dentro do go.mod esse nome aqui declara um novo módulo e esse módulo ele tem o nome do nosso repositório, o link para o nosso repositório. E falando desse go.mod aqui, a gente também tem os outros módulos que a gente tem, as outras dependências, na verdade, do nosso projeto. E temos a versão do Go também aqui. Esse outro arquivo aqui, go.sam, seria os hashes das dependências do nosso projeto. Ele é criado automaticamente. Isso vai garantir que a gente conserve sempre a mesma dependência, mesmo que a gente mude de ambiente. Aí vamos voltar para esse main.go. Então, é por isso que a gente consegue acessar esse internal.server, que é um arquivo que a gente criou aqui dentro da nossa estrutura. É, então, a gente está chamando esse método new. E é interessante também, como eu comentei com vocês, o Go ele trabalha com essa ideia de público e privado. Os públicos, eles são esses com o Camel Case e o Pascal Case para diferir público e privado. Aí eu tô chamando esse método new, que é público, e aí eu tenho esse servidor aqui disponível. E aí, se tudo estiver bem com o servidor, se o servidor for instanciado, eu mando essa mensagem aqui no nosso terminal. Server running on 8080, 2.8080. E aí aqui eu faço um tratamento de erro, mas vamos ver como está a implementação desse método new que está dentro do nosso arquivo server, que está dentro de internal server. Aqui. Esse nosso método new, ele vai retornar para a gente o endereço de um server. E a gente vai criar esse server da seguinte forma. A gente vai é, criar um novo struct vazio, que seria esse struct que a gente instanciou aqui em cima, que ele só tem um atributo, que seria esse router, que é do tipo x.router. E aí a gente está criando um novo router usando esse x. E aqui embaixo a gente está adicionando alguns middlewares. E aqui embaixo a gente está fazendo a definição das nossas rotas, que é esse arquivo aqui de rotas. Aí se a gente for ver esse método aqui, ele é esse método aqui. Então a gente tem aqui as nossas rotas sendo inscritas. Perceba que a gente tem um grupamento de rotas aqui. Todas as rotas elas
possuem esse prefixo barra API barra V1. E aqui a gente está criando uma nova rota GET que vai utilizar esse controlador aqui, que seria o nosso handler health, que está dentro da pasta handlers. Indo até ele, a gente tem de fato uma ideia de controlador mesmo, onde ele vai montar a resposta para a gente e entregar a resposta HTTP, que no caso a gente vai retornar um dicionário com a chave status e o valor OK. E injetar alguns cabeçalhos da nossa resposta, escrever os cabeçalhos da nossa resposta, o status, na verdade, dessa nossa resposta, e de fato enviar, na verdade. Então a gente tem essa rota, só essa rota de saúde, de checagem de saúde aqui, que é um GET. Mas vamos voltar lá para o nosso server. Aí eu retorno esse servidor aqui, a gente vai receber ele aqui nessa variável srv. E a partir disso eu já tenho um servidor com rotas rodando. Essa outra parte aqui do nosso arquivo server, que seria esse método aqui de baixo, eu ainda preciso de estudar, mas eu acredito que seja a implementação a implementação dessa interface http.handler, que seria essa aqui de baixo. E aqui a gente recebe o nosso servidor e a gente, na verdade, eu acredito que seja, na verdade, estender ou implementar essa interface handler aqui. E a gente retorna o nosso router aqui também, dentro desse método router. Bom, essa aqui é a estrutura básica. Já mostrei a parte do handlers, já mostrei a parte do main.go, já mostrei o nosso servidor. Então eu mostrei tudo do projeto, toda essa estrutura básica para a gente rodar uma API. E para a gente executar de fato a API, a gente é só utilizar esse comando aqui, ó, go run, e o caminho para nossa API, que seria esse nosso main.go, que é o nosso arquivo, o nosso entry point, e ele vai executar a nossa API na porta 8080, e a gente já pode executar, na verdade, fazer a consulta nesse endpoint específico, e ele vai retornar aquele dicionário ou aquele map que a gente escreveu lá no nosso handler de health. Então essa é a estrutura básica de uma API usando o Go. Não é muito complexa, só algumas coisas, alguns detalhes específicos, como dentro do servidor aqui, essa parte de baixo eu tenho que estudar um pouco melhor como que isso funciona na prática aqui. Ficou meio abstrato essas questões aqui, mas o funcionamento geral de uma API em Go seria isso, esse roteamento utilizando esse X. Bom, então esse foi o vídeo. A gente está iniciando agora nossos estudos, avançando um pouco mais nos nossos estudos com a linguagem de programação Go e já começando a construir nossas primeiras APIs. Claro, com o suporte do Cloud Code para nos ajudar a estruturar e seguir uma baseline boa para a construção de nossos projetos e estudar isso que foi fornecido e também tentar aprender e depois ter autonomia para poder para poder propor nossas abordagens. Então esse foi o vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, deixe um comentário também e até a próxima. Fique com Deus.